Vamos orar? Feche seus olhos e então em seguida a oração a gente dá início ao nosso estudo desta noite. Pai, eu quero nesse momento colocar nossas vidas diante de Ti. Já te agradeço, Deus, pela tua graça, pelo Teu amor que está sobre nós. Te agradeço por tudo que já vimos e ouvimos até aqui, pelos louvores entoados, testemunho, oração, leitura bíblica, tudo isso, Deus, para a Tua glória. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues ao Senhor. Continue a sustentar a Tua igreja através das nossas vidas. Continue, Deus, despertando vidas aqui para que sejam generosos e abençoe, Deus, também com aquilo que eles têm, que é tudo que o Senhor tem dado. Abençoe a nossa obra, continue crescendo, se desenvolvendo. Estamos aí todos os dias com trabalho aqui. Em breve teremos já nossas colunas em pé e poderemos estar pensando nas próximas etapas, com a laje e as paredes. E glória, toda a honra seja dada ao Senhor por isso, porque não temos ideia de como nós continuaremos essa obra. Financeiramente é impossível, mas o Senhor tem nos dado recursos e nós te louvamos por isso. E a Deus, agora fale conosco através do estudo da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Humildade, dependência e esperança. 1 Reis, capítulo 18, 41 a 46, é o texto que nós veremos hoje. E eu quero falar muito com você hoje sobre oração. Quero falar com você sobre os aspectos de uma oração que agrada a Deus e que está de acordo com a vontade de Deus. E hoje eu quero te dar alguns ensinamentos, algumas lições a respeito disso e levá-lo a pensar em como está a sua vida de oração. Se ela está de acordo com o que nós vamos aprender nesta noite. Você pode perceber que serão poucos versículos, mas nesses poucos versículos nós vamos aprender muito nesta noite, é assim que eu espero. Antes de qualquer coisa, eu queria ler para você uma frase que eu retirei do livro de Charles Swindoll, que vai aparecer para você aí também no slide. Charles Swindoll diz assim, nesse livro que eu tirei, é um livro que ele fala inclusive sobre Elias. E ele vai dizer assim, olha, Deus cumpre suas promessas. Isto é uma das partes principais de sua natureza imutável. Ele não nos enche de esperança com lindas palavras e depois recua naquilo que prometera. Deus não é volúvel, nem inconstante, e Ele nunca mente. Como meu próprio pai dizia, a palavra dele é seu avalista. Amém, queridos? O nosso Deus cumpre com suas promessas. Ele não muda. O nosso Deus não é como muitas vezes acontece conosco, principalmente em tempos de eleição, como agora estamos, em que ouvimos um monte de palavras vazias e promessas falsas que depois não são cumpridas. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, acontece. O que Ele diz é verdade. E o que avalia isso? O que dá garantia disso? A sua própria palavra. O seu próprio eu, o seu próprio caráter, os seus atributos, porque Deus é imutável. Deus não falha. Deus é perfeito. E é este Deus a quem nós nos humilhamos. É deste Deus que dependemos. É neste Deus que colocamos as nossas esperanças. E eu quero compartilhar com você o que Elias fez a partir de agora. Em como que nós podemos aprender sobre humildade, dependência e esperança com relação a esse Deus que cumpre as suas promessas. Versículo 41. Veja, depois que Elias fez toda aquela situação com os profetas de Baal no Monte Carmelo, em que desceu o fogo do céu, consumiu o altar e ele depois mandou o povo, todo o povo de Israel, se voltou contra os 450 profetas de Baal e eles foram eliminados da terra. Depois dessa situação vem o versículo 41, tá bom? Que ele diz assim, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Quem é Acabe? É o rei, ok? Então Acabe é o rei do norte,
reino de Israel, sua esposa Jezabel, que até aqui a gente não viu muito sobre ela, vai aparecer no próximo estudo. Mas Acabe aqui estava no Monte Carmelo, onde ele viu tudo acontecer. E depois que aquilo tudo acontece, Elias vira para Acabe e fala: Acabe, vai embora, sobe, vai embora para sua casa, vai para o seu palácio, se alimenta, satisfaça a sua sede, alimente-se, porque vem chuva aí. Já ouço o som de abundante chuva. Tem até músicas, né? Com essa frase, a gente consegue se lembrar de algumas. Eu vejo uma pequena nuvem, músicas que estão retratando o que acontece aqui. Agora, durante todo o período de seca, os falsos profetas já não tinham mais credibilidade. Você se lembra que Baal era aquele Deus falso, que eles acreditavam ser o Deus que manda chuva e manda fogo, o Deus da fertilidade? Agora, que credibilidade tem esse Deus falso e os profetas dele, que quando um único homem aparece e fala: não vai chover até que eu fale de novo, e por 3 anos não cai uma gota d'água? Não tem mais credibilidade alguma. Credibilidade não há mais àqueles que se diziam ser servos de Baal. As orações repetitivas, os rituais, as práticas de vodú, as entregas de crianças, não importa. Nada mais estava funcionando. Por quê? Porque Deus cerrou os céus. Deus fechou os céus e não caía mais chuva naquele lugar. Uma calamidade estava acontecendo em Israel. Já imaginou ficar 3 anos sem chuva? A gente não tem ideia disso, a gente vive no Brasil, gente. O Brasil chove até no inverno, né? Cara, o Brasil tem chuva, ainda mais aqui na nossa região. Se a gente subir um pouquinho para o Nordeste, a gente sabe que tem também períodos de seca muito fortes lá, mas no geral a gente tem grandes períodos de chuva. Agora tu imagina 3 anos sem chuva. É terra que estava completamente seca, as plantas não mais, os animais estavam mortos. Imagine cadáveres de animais para um lado, para o outro, os urubus por ali, e aquela cena de guerra, de destruição, de calamidade. Agora, sabe o que acontece em calamidades? Geralmente, as calamidades levam o povo para mais perto de Deus. Já percebeu isso? Pandemia vem, é um bom exemplo, uma calamidade, de repente todo mundo virou santo. Cara, de repente todo mundo começou a orar. Cara, oraram, você acredita? Na pandemia, de repente todo mundo começou a assistir culto direto, de casa. 200 pessoas online assistindo o culto. A pandemia, que é uma calamidade, fez com que as pessoas se voltassem para Deus. Cai aquela chuvarada lá em Petrópolis, o barranco cai, morrem pessoas, de repente está toda a igreja, todo mundo orando para aquele lugar, o povo clamando: Deus, Senhor, ajuda a gente. Por quê? Porque calamidades fazem com que o povo se volte para Deus. É claro que é passageiro. É passageiro. Você pode ver, ninguém ora mais por Petrópolis. Ninguém se preocupa mais em servir a Deus de verdade, porque a pandemia, embora a gente voltou com as máscaras e tudo, a gente sabe que até quem está pegando hoje em dia está mais tranquilo, embora a gente precise continuar tomando cuidado, é claro que precisa, mas passou aquele boom das mortes, milhares e milhares diárias, que assustava. E aí o pessoal volta aqui, vamos voltar tudo de novo. Mas geralmente as calamidades fazem o povo se voltar para Deus. Não à toa aquele povo se voltou para Deus, depois da calamidade da seca e depois daquele fogo ter descido do céu e queimado o altar, quando Elias ali estava orando. Mas uma coisa me chama muito a atenção, e não é do povo, porque há uma diferença entre a multidão e o servo discípulo. Tá? Há uma diferença. Vou te dizer uma coisa, rapidinho, abre aspas. Enquanto Jesus estava conosco, uma multidão o seguia, mas eram poucos os seus discípulos. Então há uma multidão por trás que está de olho assim nas bênçãos. Multiplicou pão e peixe, lota. Acabou, foge. Então tem uma multidão que está de olho na igreja esperando as bênçãos. E tem os discípulos.
Então, quando eu olho para Elias, agora eu olho para o discípulo, Elias, que no meio daquela treta toda é alguém que se manteve fiel antes e depois. Não esperou a calamidade vir, mas já era um homem fiel a Deus. E aí eu olho para Elias, e Elias ele vira para Acabe e fala: já ouço barulho de abundante chuva. Pergunta a você, já havia nuvem no céu? Não. Já algum raio caiu? Não. Algum trovão você ouviu? Não. Mas Elias já ouvia um barulho de chuva pesada, de abundante chuva. O que é isso, irmãos? Isto é fé. Isto é fé, é confiança no Deus vivo. Eu já vejo um templo pronto, cheio de pessoas servindo e adorando a Deus. Amém? Isso é fé. Ele não está pronto. Não estou vendo nada pronto, não tem dinheiro para fazer, mas eu vejo pela fé. Quando eu olho para Elias, Elias me ensina que ele não vive por vista, mas vive por fé. Eu já ouço barulho de abundante chuva. O que houve então? Vamos ler até o 46 agora. Olha o que vai acontecer então, galera. 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Para aqui. A cada dia que vivemos, devemos escolher se seguiremos o caminho de Acabe ou de Elias, disse M. Carmichael, uma missionária. Devemos escolher se seguiremos o caminho de Acabe ou de Elias. Elias subiu um pouquinho mais, um pouco mais o Monte Carmelo. Então imagina um monte, tá? E ele estava meio que por aqui. Ele subiu um pouco mais até o topo, e aqui no topo do Monte Carmelo, ele levou um servo com ele, depois de ter mandado Acabe ir embora. Chegando lá em cima, ele se coloca prostrado em terra. Que posição era a posição que Elias estava? Como que posição fetal? Com o rosto lá no joelho, assim, bem, sabe? Imagina uma posição fetal, era a posição de Elias. Por que essa posição? Indicando a sua humildade, sua dependência a Deus. Agora, olha que interessante. Quando ele estava lá no Monte Carmelo, um pouco mais abaixo, na situação do altar, na semana passada nós vimos que por muito tempo os profetas de Baal tentaram, nada aconteceu. E quando Elias simplesmente orou ao Senhor, caiu o fogo do céu e consumiu tudo, certo? Elias teve que orar quantas vezes para isso acontecer? Uma. Ele não falou alto, ele não gritou, ele não esperneou, apenas orou e falou: Senhor, manda fogo do céu pela tua glória, para tua honra, e acabou. Foi. Perceba que agora a situação muda. Elias orou uma vez, falou: vai lá, servo, olha. O servo voltou e falou: tem nada não. 2, foi lá, voltou: tem nada não. 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez que ele foi, ele olhou um pouquinho lá no fundo do céu azul e tinha uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Aí a fé de Elias de novo. É essa nuvem aí que está trazendo chuva. Corre, avisa o rei para colocar pneu de chuva, porque vai chover. Coloca lá. Se prepara. Sabe quando você vai sair de casa de manhã e a mãe fala assim: leva guarda-chuva. Aí, que guarda-chuva o quê, mãe? Né? Já viu? Aí você não leva o guarda-chuva, aí na volta você vem todo molhado para casa. Por quê? Choveu. Elias está falando a mesma coisa para casa. Leva o guarda-chuva. Vai chover.
Por quê? Porque naquela situação ali, Elias tinha certeza que Deus estava agindo para aquele momento trazer chuva novamente sobre Israel. Gente, por favor, aqui não tem nenhum amuleto, não tem uma chave especial, é uma poção mágica. Quer dizer que para eu ter uma resposta eu tenho que orar 7 vezes, 7 semanas, 7 correntes, 7 laços, 7 elos. Para com isso, meu irmão, para com isso. Porque a primeira oração foi na primeira vez, a segunda que foi na 7ª, então não tem esse negócio. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo é que Deus responde no tempo dele. No tempo dele. E o que eu aprendo aqui? Que eu preciso perseverar nas orações nas quais o meu pedido visa a glória de Deus. Estou deixando claro, porque senão parece que assim, você pode pedir o que você quiser e Deus vai te dar tudo. Não, Deus não vai te dar tudo, Ele vai te dar aquilo que é para a glória dele. Aquilo que visa a glória dele. Então, se a sua oração visa a glória de Deus naquilo que você pede, persista. Porque pode ser que Ele não vai te dar no primeiro momento, mas Ele pode te dar no 7º, no 8º, no 9º, ou no 58º. Não importa. Se for vontade dEle, Ele vai te dar. Apenas persevere. O profeta não desistiu. Orou e pela 7ª vez ele viu uma nuvem pequenininha e ele então nos ensinou o exemplo da perseverança de vigiar e orar. Surge uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem e essa pequena nuvem ainda não era uma tempestade, não era uma trovoada, não eram raios, mas essa pequena nuvem anunciava que Deus estava mandando chuva. E aí Elias ordena ao rei que ele se prepare, porque a chuva estava vindo. Não demorou muito, o tempo fechou, escureceu e a chuva caiu. E o Senhor não apenas provou ser o verdadeiro Deus, como também aprovou o ministério de Elias. Porque ele tanto prova que, olha, aqui não tem Baal, aqui é Javé, o Deus de Israel. Aliás, aqui em qualquer lugar do mundo, porque só tem um Deus. E o meu servo, Elias, eu estou com ele. Eu estou com ele e é por isso que eu estou respondendo a oração dele. Porque eu estou aprovando o ministério desse homem que está tentando fazer a coisa certa. Aí acontece uma coisa aqui, meio que sobrenatural também, que a gente não consegue entender exatamente como se deu isso. Mas a distância em que Acabe que estava um pouquinho mais adiante de Elias, e Elias estava a 30 quilômetros de um lugar chamado Jezreel, e Acabe já estava à frente com carro, ou seja, não carro, uma carruagem, né? E diz o texto que Elias sai depois de Acabe, cinge os lombos. Lembra o que é cingir os lombos? Você já está cascudo de saber isso, está ficando careca de saber já, né? E eu estou ficando careca de saber já o que é isso, ó. Então vamos lá, o que é cingir os lombos? Pega a ponta das vestes, coloca aqui no cinto, para que fique umas vestes que batam onde? No joelho, para que cingido os lombos eu possa andar mais rápido. Então ele cinge os lombos, começa a correr e chega primeiro que o rei. Eu fiquei imaginando, rapaz. Aquele senhorzão, idoso, Elias, hein? Correndo. Já imaginou, Maurão? Cabelo branco. E foi lá e, de repente, hein, Rogerinho? Já estava na frente do rei. Como isso aconteceu? Um milagre que apenas mostrou mais uma vez que Deus estava com Elias. De alguma forma muito sobrenatural, Elias conseguiu chegar primeiro que o rei, no local onde eles haviam marcado o encontro, lá em Jezreel, aonde juntos eles veriam a chuva descer naquele lugar. Esta é a situação envolvida nesse texto que a gente acabou de ler. E que a gente não vai ler mais nada agora em diante, porque para a semana que vem tem algo muito especial que vai acontecer. Algo que você não consegue imaginar se você não conhece a história. Porque depois de vitórias como essa, é fogo descendo do céu, é chuva vindo, é correndo na frente do carro, você fala assim, cara, Elias agora tá
está lá em cima. Elias agora nada derruba o cara, né? Calma. Semana que vem vai chegar. A gente vai falar disso depois. Mas para agora, eu queria destacar com você 5 lições, porque eu não quero passar correndo por esse texto sem antes destacar as lições que nós aprendemos aqui sobre a oração. E eu queria muito que você, se possível, anotasse, colocasse, ou você depois entrasse lá na descrição do vídeo no YouTube, que vai estar lá na quinta-feira, e baixasse lá esses slides, que eles estarão lá à sua disposição, para você pegar essas lições e colocar na sua Bíblia, colocar na sua geladeira, colocar no seu quarto e aprender sobre o que é ter um momento de oração especial para com Deus. E como você deve se humilhar, depender e colocar a esperança diante do Senhor. Está comigo? Amém? Detalhando a oração de Elias, chegamos a 5 conclusões maravilhosas e a 5 lições muito especiais a respeito de uma vida de oração. Primeiro, ele se afastou. Elias subiu até o Monte Carmelo. Primeira lição, Elias foi para um lugar sozinho. Elias foi para um lugar quieto. Elias foi para um lugar de silêncio. Elias se afastou daqueles que estavam próximos a ele, deixou o povo naquele lugar e subiu um pouco mais a um local onde só ele estaria e depois o servo dele com quem ele teria contato. Mas ele se afasta por quê? Porque ele entendeu que era importante ter um tempo com Deus. E um homem que havia passado muito tempo sozinho com Deus, em Querite e em Sarepta, sabia o valor de um tempo com Deus. Nunca subestime o lugar da oração. A primeira lição que você precisa aprender sobre oração é que você precisa separar um lugar particular para ter seus momentos com Deus. Abraão voltava com frequência a Betel, onde ele havia construído um altar ao Senhor, e ali ele buscava forças a Deus. Jesus nos ensinou sobre o que era se afastar. Vez por outra, Jesus saía da multidão e ia para o monte, e lá ele ficava sozinho, ele e Deus. Depois voltava e encontrava os seus discípulos. Ou então ele estava debaixo lá dentro do barco, sozinho no fundo do barco. Ou então ele estava, de alguma maneira, vez e outra, Jesus se retirava, se afastava para um lugar sozinho. Não à toa Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Mais uma vez eu quero te lembrar, tira de novo esse negócio de amuleto, tira esse negócio de que é o lugar, então tem que ser no monte, tem que ser no quarto trancado. Tira esse negócio, não é o lugar. Não é o lugar. É o silêncio. É estar só. É estar num lugar onde você possa falar com Deus sem interrupções. Estar num lugar onde o seu celular não vai tocar. Onde a televisão não vai ser ligada. Onde naquele momento ninguém vai bater na porta. É disso que nós estamos falando. Se esse lugar é o monte do lado da sua casa, amém, vá para cima do monte. Se esse lugar é o seu quarto, amém. Se é o banheiro da sua casa, tranca a porta do banheiro e fala com Deus lá. Está entendendo, irmão? A questão não está no lugar, não é o lugar que tem poder. Não à toa, quando Jesus esteve com aquela mulher samaritana, que perguntou aonde vamos adorar. Ele disse que não é onde, mas é quem. Porque Deus procura os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então ore em espírito e em verdade. Não importa o lugar, importa que esse lugar seja um lugar silencioso. É isso. Porque a gente tem uma tendência de inverter as coisas, de dar ênfase maior àquilo que não é. Aí damos ênfase a um monte. Aí tem um monte de gente subindo no monte, que no monte a gente fica mais perto de Deus. Quantas vezes já ouviu falar isso? Não, não é um monte. É o silêncio. Aí sobe para o monte 20 pessoas. Aí fica as 20 pessoas juntas, orando em voz alta, cada um. Acabou.
Perdeu o princípio do silêncio. Irmãos, eu não estou proibindo para um monte não, tá? Se você quiser ir para um monte, vai em nome de Jesus, está tudo bem. De novo, não tenho crise com isso não. Só que você precisa entender que orar no monte ou orar em casa, a oração do monte não é mais poderosa que a de casa. É isso que você precisa entender. É o lugar, aliás, perdão, é o silêncio, é a situação, é o secreto. É o secreto. Ir para um lugar silencioso, secreto e seguro, onde você tem a liberdade para falar com Deus, onde ninguém te interrompa, onde ninguém te ouça. Em secreto você pode falar com Deus. Os fariseus oravam em praça pública para se mostrar. Oravam gritando para as pessoas. E não era isso que Deus estava nos ensinando. Tem um filme chamado Quarto de Guerra. É um lugar onde uma senhora ia para resolver as suas questões de vida e da sua família, e ela se quebrantava ali diante de Deus. Qual é o seu quarto de guerra? Talvez possa ser o seu próprio quarto, talvez possa ser um outro lugar, não importa. Tenha um lugar de guerra, porque oração é batalha. Primeira coisa, então, que você tem que aprender sobre oração, você precisa de um lugar secreto, silencioso. Amém? Segundo, Elias humilhou-se. O texto diz que ele dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Agora pensa comigo. Elias havia acabado de humilhar 450 profetas. É claro que não foi ele, foi Deus, mas por intermédio dele. E as pessoas olharam para ele, então viram que quando ele orou, desceu fogo do céu e consumiu tudo. Querido, presta atenção, que grande oportunidade para Elias se autopromover. Que grande oportunidade dele levantar e falar assim, vamos pegar o rei também, vamos acabar com ele, eu sou o rei agora. Oh, oportunidade de tanto. Mas não. A primeira atitude, depois dessa é se humilhar. É se prostrar. Ele não se exalta, ele sobe um pouco mais o Monte Carmelo e se prostra diante de Deus. A melhor atitude na oração é a humildade. Humildade era o cerne do caráter de Elias, é por isso que ele foi um herói da fé. Humilde. Presta atenção, irmãos, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Precisamos aprender a viver de forma humilde. Principalmente, precisamos aprender a orar de forma humilde. Não se determina para Deus. Não se cobra nada de Deus. Deus não nos decepciona, irmãos. A gente não se decepciona com Deus, irmãos. Não tem gente decepcionada com Deus. Eu fico pensando como alguém pode decepcionar com alguém que é perfeito. Você está decepcionado consigo mesmo. Decepcionado com aquilo que você queria e Deus não te deu. Não se decepciona com Deus. Então para de colocar a culpa em Deus pelo que aconteceu na sua vida. Deus não é o nosso servo. Então para de pedir para Ele fazer tudo na sua vida de acordo com a sua vontade. Humilhe-se. Oração é humildade. Comece a pedir santidade, avivamento, vida pura e dedicada a Ele. Peça a Deus humildade, mansidão, amor, alegria, domínio próprio. Peça a Ele para intensificar o fruto do Espírito na sua vida. Ore a Deus e peça a Ele um coração novo, um espírito inabalável. Peça a Deus para ser mais parecido com Cristo. Por que não oramos assim? Peça para Deus usar sua vida da maneira como Ele quer. E ao invés de querer somente respostas, peça a Deus para que você seja uma resposta para alguém. Pare de só pedir para este mundo. Comece a clamar pela eternidade. Seja humilde, seja servo. Coloque-se no seu lugar, não no lugar de Deus. Amém? Segunda lição sobre oração. Na oração a gente se humilha. Na oração, uma oração bem feita, elas têm uma característica de humildade. E humildade significa querer o que Deus quer. 3.
Elias pediu de acordo com a palavra de Deus. Ele disse ao servo dele, vai e olhe na direção do mar. Disse ao servo. Por que disse ao servo para olhar em direção ao mar? Porque ele estava falando com Deus a respeito daquilo que Deus havia falado com ele. Deus chamou Elias, deu um ministério para ele. Ó, você vai aparecer lá diante do rei, você vai falar para ele que não vai chover, só depois quando você falar que vai chover de novo. E quando você falar, vai ser quando eu mandar. Então, quando eu mandar, vai voltar a chover. Então, querido, Elias não está pedindo algo em desacordo com a vontade de Deus. Elias está pedindo algo de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. É exatamente isso que Deus havia prometido. Ele não pediu nada diferente daquilo que Deus já havia prometido, irmãos. Sabe qual que é o grande problema? De forma geral, tá? Estou generalizando, significa que nem todos fazem isso, tá? Mas a grande maioria não pede de acordo com a palavra de Deus. Não pede de acordo com a vontade de Deus. Quer ver alguns exemplos rápidos? Tem gente pedindo pelo seu relacionamento que está começando, para que dê certo, mas é um relacionamento de jugo desigual. Pergunto eu, está dentro da vontade de Deus? E estou pedindo para dar certo. Tem gente pedindo por investimentos, por conquistas financeiras, pela compra de uma casa, por uma situação, não sei, uma situação de ter um carro próprio, ou de ter uma aposentadoria ainda melhor, mas não é dizimista. Não é fiel com mínimo, porque dízimo é mínimo, irmãos, não é o máximo não. 10% é o mínimo. Eu ouvi sobre uma estatística essa semana que eu fiquei assustado. Você sabe qual que é a média de oferta anual que um cristão dá para missões? Anual, R$1,30. É a média anual que um cristão brasileiro oferta para missões. Isso significa que no ano todo, cada um de nós aqui deu R$1,30 pela média para missões. E estamos o tempo todo orando, Senhor, abençoa minha vida financeira, Senhor. Senhor, me dá um emprego novo, Senhor. Senhor, aumenta a minha renda, Senhor. Senhor, quero ter mais, Senhor. Oi? Quantas vezes pedimos por uma mudança? Pedimos por uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, ou sei lá, de qualquer coisa, mas não terminamos a oração assim, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero mudar, eu quero ir para lá, eu quero fazer aquilo, eu quero caminhar por ali, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Tem gente que ora por missões, mas nunca falou de Jesus para ninguém. Nunca deu R$1 para ajudar os missionários. Tem gente orando pedindo perdão a Deus, mas não consegue perdoar o próximo. São orações que estão em desacordo com a palavra de Deus. Ou não é assim que a gente fala lá no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas como nós temos perdoado. Você já imaginou se Deus perdoasse a gente de acordo com aquilo que a gente perdoa? É assim que você quer pedir que Deus te perdoe? Ore de acordo com a palavra de Deus. Ore de acordo com a vontade de Deus. Já disse e repito, a palavra de Deus não é difícil de ser entendida, ela é difícil de ser engolida. Por isso não queremos orar de acordo com a palavra dele. Não à toa, Tiago vai colocar no capítulo 4, versículo 2 e 3, nada tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar os seus prazeres, porque não pedimos de acordo com a palavra de Deus. Ore de acordo com a palavra de Deus. Amém?
4. Elias perseverou. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. 7 vezes. Meus irmãos, o tempo de Deus não se baseia no nosso relógio. Ele nunca está atrasado, por mais que você pense. Elias mandou o seu servo olhar por 7 vezes se tinha sinal de chuva. E até a 7ª vez ele não desistiu de orar e persistiu em pedir a Deus aquilo que ele já havia prometido. Eu fiquei pensando, será que passou no coração de Elias um desânimo? Eu fiquei pensando, na 5ª vez que o garoto volta, fala assim, ih, Elias, tem nada não. Sério, você não pensou nisso não? Eu fiquei pensando, falei, caramba, será que Elias falou assim, rapaz, Deus, você não vai me ouvir? Será que não é agora? Eu fiquei pensando isso comigo, eu não tenho a resposta, porque a Bíblia não diz, tá? A Bíblia não diz. Então não tem a resposta, não tem como te falar assim, ele pensou mesmo assim, não sei. Mas talvez eu estivesse assim, aí eu me colocando lá. O que eu sei é que ele não desistiu. Persistiu até receber a resposta de Deus. Meu irmão, não desista de clamar. Não pare de pedir ao Senhor, se o que você pede visa a glória de Deus e está de acordo com a vontade do Pai. Continue clamando, porque Deus está te ouvindo. E Ele responde. Mas Ele responde na hora dEle, do jeito dEle. Talvez você nunca verá a resposta, porque talvez a resposta virá depois da sua partida desse mundo. Mas Ele vai responder. Porque o nosso Deus não deixa nenhum dos seus servos sem resposta. Seja não, seja sim, ou seja, fica na sua. Espera. Ele responde. Tem uma frase do pastor Bruno Euclides, acho que está aí, Pedro. Aí. Gostei muito dessa frase que diz assim, esperar em Deus não é apenas sobre o que recebemos no final da espera, é sobre quem nos tornamos na espera. Enquanto Deus nos faz esperar, Ele está trabalhando em nós. Enquanto Deus nos faz esperar, Ele está tratando em nós. Ele está trabalhando o nosso coração. Ele está resolvendo questões que nós precisamos resolver dentro de nós. Enquanto estamos esperando, Deus está trabalhando em nós primeiro, para depois responder aquilo que estamos pedindo. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, porque Deus ainda esteja trabalhando em nós. Apenas persevere, não desista, não pare de clamar. Insista em orar por aquela pessoa que você tanto ama e está perdida. Um dia, essa pessoa pode se encontrar com o Senhor, se esta for a vontade de Deus. Não desista de orar pelo seu filho, pela sua família. Não entregue as pontas, confie em Deus com relação ao seu casamento. Tem batalha que só é vencida com jejum e oração. Você acha que não? É assim. É assim que Jesus nos ensinou. Só que talvez você esteja esperando por algo que Deus não queira te dar. Ou talvez Ele esteja trabalhando primeiro em você para depois te dar. Você tem pedido algo a Deus e você está esperando por anos e anos e anos e ainda não chegou? Você tem clamado a Deus por alguma situação ou por alguém que você tanto tem pedido do fundo do seu coração, com toda a sinceridade, com todo o desejo de que esta resposta glorifique a Deus e você ainda não tem resposta? Não pare. Não desista. Persista. Talvez a 7ª vez ainda não chegou para você. Não pare na 6ª. Continue. Você não sabe qual é
a 7ª vez. Você não sabe qual é o lugar e a hora que Deus vai responder. Então, clame. O seu e o meu papel é clamar, é orar e descansar. Aquietar e saber que Ele é Deus. 5ª e última lição que eu queria apresentar a respeito do que Elias viveu. Por fim, ele manteve as esperanças. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Pastor, mas isso não tem muito que ver com o que a gente já falou na 4ª lição? Não. Sabe por quê? Porque tem gente que persevera ou está tentando continuar, mas não tem esperança. Eu posso te dizer isso, porque eu já fiz. Às vezes oramos, meio que assim, vou só orar porque eu tenho que orar, mas eu já não tenho esperança nenhuma que isso vai acontecer. Eu já entreguei as pontas. Tem diferença quando oramos e confiamos na esperança daquele que é o nosso Deus. Tudo que Elias tinha era uma nuvem do tamanho da mão de um homem, já era suficiente. Porque Elias tinha fé em Deus. E ele manteve as suas esperanças vivas no poder de Deus. A esperança de Elias não se baseava em algo falho ou humano, mas no poder de Deus. Preste atenção, o poder não está na oração. Porque tem muita gente também que idolatra a oração. O poder está naquele que ouve a oração. Está entendendo? Amém, irmãos? Porque muitas vezes eu ouço, o poder da oração não, é o poder daquele que ouve a oração. A oração é um meio, é um intermédio. É aquilo que está fazendo com que a gente alcance o coração daquele que vai nos responder. O poder está com ele. Então a minha esperança está nele. É lá, é no Senhor. E eu pergunto, meu irmão, em que ou em quem você tem depositado a sua esperança? Talvez estejamos tristes, abatidos, aborrecidos, porque estamos depositando nossa esperança em algo menor que Deus. Em políticos, em famílias, no pastor. Colocamos nossas esperanças no trabalho, na nossa formação, na nossa renda, nos nossos investimentos. Ou então colocamos a nossa esperança no futuro e nos sonhos que nós projetamos para nós. Tem gente que vive da esperança de um sonho que ele projetou para si, e não é o sonho que Deus tem para ele. Planos e desejos, tem gente que é muito, tem um plano certinho da vida, tem gente que tem um plano da vida prontinho, e coloca a esperança toda naquele plano. Mas e se o plano der errado? A pessoa desaba, suicida, tira a própria vida, entra em depressão. Irmãos, não estou dizendo que isso é errado não, tá? Por favor, fazer planos, sonhos, ter ideia de futuro, trabalhar, ter a sua renda, sua família, confiar no seu pastor, confiar na sua igreja, não é errado não, irmão. Por favor, não confunda as coisas. O que você não pode é colocar as esperanças nisso. Porque tudo isso é menor que o nosso Deus. Por quê? Porque nossa esperança deve estar naquele que criou os céus e a terra. Nossa esperança deve estar naquele em quem não há variação e nem dúvidas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque Ele é Deus. Confie nele, dependa dele, se humilhe para Ele, espere nele, viva por Ele. Você tem expectativas, meu irmão? Você tem expectativas? Qual é a sua expectativa de vida? Qual é a sua expectativa de reino? Qual é a sua expectativa de cristão? As pequenas coisas ainda te entusiasmam ou você perdeu o entusiasmo da vida porque você tem colocado a esperança em outra coisa que não em Deus? Como você tem orado ao Senhor? Com fé? Com sinceridade e humildade? Ou você perdeu isso no decorrer da sua história? Talvez esteja diante de irmãos que tenham mais de 30, 40 anos de cristãos. E talvez nesse tempo todo as coisas vieram um pouco
diminuindo, e não há mais aquela fé que você tinha quando você se entregou para Cristo. Talvez não seja nem 40 anos, talvez você tenha 2, 3 anos de convertido e já não tem mais aquela fé que você tinha quando você se entregou para Cristo. Sabe o que eu queria te dizer? Que você precisa aprender a orar com fé, com humildade e com esperança. E aí eu queria te dar alguns exemplos, sabe por quê? Porque as crianças nos ensinam nesta hora. Já viu criança orar? Coisa mais linda é criança orar. Por quê? Porque criança tem uma fé que não conhece barreiras. Vou ler para você algumas orações de criança. Querido Deus, por favor, me dá um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. Pode checar aí. Querido Deus, você é um ninja? É por causa disso que eu não posso te ver? Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar os meus sapatos novos. Fica de olho. Deus, olha, eu aposto que deve ser difícil você amar todas as pessoas do mundo, porque eu mal posso amar a minha irmã. Outro disse assim: se os dinossauros não fossem extintos, todos nós seríamos comidos e mortos. Deus, olha, o Senhor fez a coisa certa. Deus, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Crianças não sabem o que é barreiras. A fé delas ultrapassa as barreiras. Querido, guarda isso. O Deus de Elias é o mesmo Deus que servimos. E Ele continua cumprindo as suas promessas. Você deve estar pensando assim: ah, pastor, mas Elias era um gigante. Elias era um ET. Elias era de outro mundo. Ele era um super-homem. Aí eu leio para você Tiago capítulo 5, versículo 16 a 18, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Repito, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso não é olhar para Elias. Maravilhoso é saber que nós servimos o mesmo Deus que Elias servia. Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. Feche seus olhos. Querido, eu queria desafiar você agora a colocar a sua vida e as suas esperanças nas mãos de Deus. Eu queria te desafiar agora a você colocar diante do Senhor e falar assim: Deus, olha, por muito tempo eu tenho orado de forma mecânica. Eu perdi um pouco da fé e eu não tenho mais expectativas, eu perdi as esperanças. Sabe, Deus, eu perdi a esperança naquela pessoa que tanto eu orei para que se entregasse para Cristo, meio que eu já entreguei as pontas, eu não estou nem orando mais por ela. Eu queria desafiar você, querido, agora, você voltar a orar por essa pessoa que você talvez tenha perdido as esperanças. Eu queria desafiar você agora a colocar as suas expectativas e as suas esperanças diante do Senhor. Eu queria desafiar você a voltar a orar como criança. Uma criança que não conhece as suas barreiras. Crianças que oram e pedem exatamente aquilo que elas querem, com sinceridade. Apenas coloque diante de Deus aquilo que você realmente quer, mas não por você, pela glória de Deus.
Pai, diante do Senhor nós estamos. Sabe, Deus, tem hora que a gente meio que mecaniza as coisas. Falo por mim. Tem hora que as nossas orações já estão pré-programadas, pré-agendadas, pré-definidas, e meio que um padrão que a gente não muda muito, não. A gente meio que entrou no automático. Parece que a gente está vivendo uma vida no piloto automático. Quarta, domingo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, Pai, abençoa minha comida, abençoa minha família, em nome de Jesus, amém. Senhor, a gente entrou meio que assim, parecendo vários robôs fazendo a mesma coisa, como que se, de alguma maneira, a gente estivesse fazendo certo. Mas perdoa a gente, Deus, porque muitas vezes estamos fazendo da boca para fora. Perdoa a gente porque muitas vezes entramos no automático de uma forma tal que perdemos as expectativas e as esperanças em Ti. Perdemos as expectativas de ver um mundo melhor. A gente já se entregou, a gente já está assim, o mundo vai ser ruim mesmo, já era. Daí para pior, vai só piorar as coisas. A gente parou de orar. A gente perdeu a esperança. A gente perdeu a esperança no país. A gente entregou as pontas, a gente perdeu a esperança de que aquela pessoa se entregue para Cristo, porque tem anos e anos e anos que aquela pessoa sequer vai à igreja, nunca mais voltou a ir na igreja, e não quer saber de igreja, não está longe, está vivendo uma vida completamente perdida. A gente meio que entregou os pontos, a gente não está nem orando mais por ela. A gente meio que perdeu as esperanças, a gente está colocando esperança em coisas daqui da terra. A gente está colocando esperança nos nossos bens, colocando esperanças em políticos, colocamos esperança em pessoas. Em planos, em sonhos, prontos e feitos por mim mesmo, para minha glória. E colocamos tudo isso e pedimos que o Senhor dê o aval. A gente mudou, a gente que faz os planos, coloca na tua mesa e fala, Senhor, dá o aval. Só que parece que a gente se esqueceu que na verdade é o Senhor quem passa para nós os seus planos. E às vezes a gente se esqueceu disso. E por isso a gente não ora mais, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. A gente ora, Pai, eu determino. Pai, eu quero isso. Pai, me dá isso. Senhor, eu preciso disso. Talvez seria melhor nós mudarmos a nossa maneira de orar. E ao invés de falar eu preciso, eu quero, eu determino, começarmos a falar, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se esta for a tua vontade, para a tua glória, usa-me. Queremos tanto respostas e nos esquecemos de nos colocar diante do Senhor como respostas para quem o Senhor quer dar. Então, Deus, que a gente seja respostas para quem precisa de respostas. Usa-nos para pagar aquela conta daquela pessoa que está clamando. Usa-nos para dar aquela cesta básica para aquela pessoa que está orando, clamando. Usa a gente para a gente poder visitar aquela pessoa que está clamando por uma ajuda, por um apoio. Usa a gente para que a gente possa dar um abraço em alguém que está clamando por misericórdia ao Senhor. Usa a gente, Deus. Usa a gente. Porque a gente canta aqui como cantamos hoje, Jesus, eis-me aqui. Mas na hora que o Senhor fala, faz, a gente não, pula fora. Então, Deus, usa a gente. Que a gente se humilhe, que a gente dependa e que a gente tenha toda a esperança somente no Senhor. Queremos orar como as crianças. É o que nós te pedimos. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teu Filho, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas com o teu povo aqui neste lugar, intercessores,
Levanta aqui, Senhor, neste lugar intercessores, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua, a minha e a nossa vida. Amém? Assim encerramos o culto dessa noite. Estamos com a obrigatoriedade da máscara dentro do templo, mas lá fora você não é obrigado a usar, tá? Então você fica à vontade, mas aqui dentro do templo e nas salas de EBD, a gente pede que você respeite a lei e fique com as máscaras, tá bom? Deus assim te abençoe.